Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula, né? Sobre a nossa série HTML, CSS e JavaScript. Então, hoje vamos dar continuidade àquilo que é o JavaScript, que já falamos na aula anterior, né? Falamos sobre a introdução ao JavaScript, vemos alguns exemplos bastante importantes para nós entendermos, né, aquilo que é a utilização do JavaScript e um bocadinho do seu funcionamento. Então, hoje estaremos dando continuidade e falaremos sobre eventos e variáveis. Bom, pessoal, aqui vos fala o engenheiro Agnaldo Silvio Sachito, então sejam bem-vindos. Então, pessoal, eventos, né? Diz que é possível disparar um script a partir de diversos tipos de eventos. Afinal de contas, o que é um evento? Um evento é como se fosse uma função, né? Um bloco de código que pode ser chamado quando é necessário. Significa que a gente construi um bloco de código e sempre que é necessário utilizar esse bloco de código, a gente vai chamar, né, vai invocar esse evento. Então, primeiro, né, iremos estudar o que é um clique em um botão. Né? Parece que a gente já viu, né, como criar uma tag button, né, dentro daquilo que é o nosso documento em HTML. E a gente vai criar um botão, né, HTML, como por exemplo esse que temos por aqui, clica aqui, né, vamos colocar o tipo, né, é preciso colocar o tipo, então colocamos o tipo, né, que é type button, e posteriormente a gente vai colocar o evento, que nesse caso o evento seria onClick, significa que quando clicar, realmente alguma ação, alguma coisa aconteceria. Nesse caso a gente poderia, ao clicar, né, neste evento, a gente estaria chamando uma função, ou um bloco de código que deve ser executado. Então, eu tenho aqui o exemplo completo, né? Eu tenho o button, coloco o tipo, né? Clica, né? E automaticamente ele vai nos levar para este bloco de código aqui, né? Especificado, quando a gente clicar. E esse bloco de código, né? Estará dentro daquilo que é dentro do JavaScript, dentro de um código JavaScript, onde a gente vai poder, né, programar ou colocar alguma script, alguma ação que a gente quer que se realize ao clicar, né, nesse botão. Então, pessoal, vamos vê-lo de uma maneira um bocadinho prática, né, para a gente entender. Ok? Esse aqui é o nosso exemplo que vimos, né, na aula passada, para que a gente entenda, né, para que consigamos entendê-lo bem. Eu vou criar, né, eu vou criar outro arquivo, né, vou colocar o nome de arquivo mesmo, arquivo, né, .js, né, onde a gente estará trabalhando para os novos exemplos, né, exemplos de hoje. Perfeito. Pessoal, então aqui eu vou fazer a modificação, né, em vez de chamar esse, eu estarei chamando arquivo, esse que a gente tem por aqui, aí já me dá a opção. Perfeito. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é mesmo esse que vimos por aqui. Eu vou pegar esse mesmo exemplo que temos por aqui, onde realmente ele nos pede. Oba, ficou um bocadinho desorganizado. Ok, aqui estaria bem. Perfeito. Então, aqui mais ou menos teríamos a nossa tag botão, né? Estaremos colocando o tipo, que é do tipo botão. Então, estaremos a colocar um evento. Nesse caso, o evento seria este aqui, onClick. Significa que quando a gente estiver clicando, alguma coisa estará acontecendo. Eu vou guardar e executá-lo aqui, né, para que a gente consiga ver. Estaríamos aqui no nosso botão. E neste caso, pronto, estaria nos dando bem-vindo, que é o alerta que a gente colocou por aqui. Significa que automaticamente quando eu colocar, né, quando eu clicar sobre o botão, alguma ação estaria acontecendo. Nesse caso é bem-vindo, é um alerta que estaria nos dando. Se eu clicar por aqui, ele nos estaria dando esse alerta. Então, este aqui é um evento e, logicamente, este seria o nosso bloco de código ou função que a gente estaria chamando, né, para que se execute. Perfeito. Então, vamos vendo aqui. Ok, pessoal. Então, eu tenho aqui um exemplo um bocadinho mais prático, né? Eu vou copiá-lo por aqui. Eu vou pegar, né, este
Este código eu tenho por aqui, um bocadinho por abaixo, vou colocar, né? Eu criei um parágrafo, uma tag P de parágrafo, né? E eu lhe dei um ID, uma identificação, né? Dei aqui uma identificação, perfeito? Que essa identificação vai nos ajudar, né, naquilo que é a nossa programação em JavaScript. E eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo seria mais ou menos esse. E eu vou pegar esse, né, esse documento, essa função aqui, né, em JavaScript, vou pegar por aqui. Atenção pessoal, é muito, mas muito mais fácil, né, trabalhar com um documento externo. Digo que é muito mais fácil, a gente poderia estar trabalhando internamente, né, mas também poderíamos trabalhar externamente, feito, né? É muito mais fácil quando a gente trabalha com um documento externo. Isso significa que a gente pode ir reutilizando várias vezes durante o nosso código, sempre que a gente quiser chamar, né, a gente estaria chamando sem problema a nossa função, ok? Ou o mesmo código, um arquivo JavaScript, a gente estaria chamando em várias partes do nosso código. Por isso eu digo que é muito mais fácil, né, trabalhar com um arquivo externo, apesar de que a gente podia colocar esse código internamente, como já vimos a aula passada. Ok? Eu vou pegar esse botão por aqui, né, esse exemplo é como se fosse uma tradução, e vou colocá-lo aqui debaixo desse nosso parágrafo que nós temos por aqui. Ok? Perfeito. Então, temos aqui outro exemplo. Tínhamos aqui esse nosso primeiro exemplo, que a gente clicava sobre um botão, né, e nos trazia um alerta sobre, aqui estaria o nosso evento, on click, clicaremos sobre o evento, então nos traria esta mensagem que a gente colocou por aqui. Perfeito. Agora, eu vou colocar, por exemplo, um parágrafo aqui, no qual aqui a mensagem que será exibida na tela, e este aqui seria o identificador deste parágrafo. Este identificador nos ajuda a hora de nós programarmos em JavaScript ou CSS para identificar. Se eu tivesse, por exemplo, um montão de parágrafos por aqui, né, outro P, né, e eu quisesse simplesmente tomar uma ação sobre este e não esse, então com um identificador é muito mais fácil, porque a gente consegue diferenciar sobre qual eu quero que torne a minha ação, isso seja em CSS ou realmente o JavaScript. Então o que está acontecendo por aqui? Então eu tenho aqui o meu identificador, né, para dizer que é este parágrafo que será que é modificado. E o que acontece por aqui? Eu declaro a minha função, né, tenho aqui function, vamos, né? Tenho function, isso é uma palavra reservada em JavaScript, e aqui eu coloco o nome da minha função, em função, perfeito. Então, eu tenho aqui uma variável, né? Declaro uma variável que a gente já falaremos disso na próxima aula, né? Então, teremos documento.getElemento, o que eu estou pegando nesse momento, né, é buscar o ID, né, parágrafo que eu tenho por aqui, né, ele está a pegar o ID que foi declarado lá, foi colocado por aí, e estou colocando essa mensagem, estamos colocando esta mensagem aqui, que será a modificação da variável, né, ele vai tomar essa variável e automaticamente vai fazer essa traduçãozinha. E é o que nós temos por aqui, perfeito. Então, isso vai acontecer toda vez que eu clicar sobre este botão. Então vamos lá ver o nosso exemplo que tenho por aqui, e quando eu clicar, automaticamente ele faz a modificação. Então eu clico por aqui, né? O evento que a gente colocou é on click, sempre que ele clica ele vai trazer um bloco de código, e se eu clicar por aqui, né, ele vem aquilo que é a tradução. Vamos, pessoal. Então esse seria mais ou menos um pequeno exemplo daquilo que é trabalhar com estaremos trabalhando com eventos, ok? Eventos e funções. Então é isso, pessoal. Então vamos lá aqui a nossa aula. Ok. Então vamos introduzir também, vamos falar um bocadinho sobre variáveis, né? Há pouco tempo eu falei de variáveis. Ok. Diz que JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica e fraca. Então, exemplo. Não é necessário declarar um tipo de uma variável. Sabemos que as variáveis são de vários tipos, né? Se a gente já estudou um bocadinho de programação, sabemos que uma variável pode ser inteira, ok? Pode ser
uma string, ok? Uma string, uma cadeia de caracteres, pode ser char, character, ok? Então, float, esses são os tipos de variáveis. Então, diz que o JavaScript não é necessário declarar o tipo de variável. Significa que eu não preciso identificar que essa variável é inteira ou essa variável é uma cadeia de caracteres do tipo char, ok? Outra coisa, todas as variáveis são objetos. Significa que é uma variável um objeto. Ao eu declarar, ele automaticamente vai reconhecer aquilo como uma variável, não importa o tipo, ele dará o seu tratamento. Diz que os números são todos reais de 64 bits, ok? Significa que os números são todos reais do mesmo tipo, não importa float, doble, inteiro, por aí fora. Diz que a variável irá alterar o seu tipo de dado conforme os valores que forem atribuídos, ok? Significa que se eu declarar uma variável e o tipo de conteúdo que eu colocar dentro da variável, por exemplo, é números, automaticamente a variável será do tipo número. Se eu colocar caractere, então será do tipo caracteres e assim sucessivamente. Então nós sabemos que as variáveis são utilizadas para armazenar dados, ok? Então não importa o tipo de dado que a gente vai colocar por ali, a variável irá alterando automaticamente. Então temos aqui um exemplo, tipo dinâmico, né? Tem uma variável x, x é indefinido, significa que eu declaro uma variável x, é indefinido porque eu ainda não coloquei o tipo de conteúdo que deve ir. Então, né? Se eu colocar, por exemplo, conteúdo x, eu colocar 5, né? Então é número, estamos, né? Se eu colocar, por exemplo, João, ok? É uma string, automaticamente ele transforma, né? A variável fica do tipo string. Se eu colocar true, então é um valor lógico, ok? Automaticamente a variável passa a ser de um tipo lógico. E se eu colocar nulo, então está indefinido, não se sabe o tipo de variável que é. Então, mais ou menos esta é a teoria daquilo que é, para mais ou menos entendermos aquilo que é uma variável dentro, ok? Ou no JavaScript, ok? Dentro do JavaScript. Não é necessário declarar o tipo de variável inteiro, né? Ele vai alterando de acordo com o conteúdo que a gente ir colocando. Então, temos aqui um exemplozinho, né? Vou colocar, temos aqui um exemplo. Temos aqui essa função, ok? Eu vou criar, né? Para identificando por aqui. Aqui eu chamei o arquivo, né? Isso aqui. Vamos, pessoal. Eu vou criar, deixa eu ver. Perfeito, né? Não preciso, eu vou criar outra função por aqui. Dentro mesmo desse eu vou criar outra. Vou criar aqui outra função, né? Vou criar por aqui embaixo outra função. Então, eu estarei aqui, né? Vou criar aqui, vamos utilizar um bocadinho, vamos manipular um bocadinho as variáveis para a gente mais ou menos entender o exemplo que a gente, ou que nós estamos falando sobre as variáveis, ok? Então, eu vou começar por copiar esse código HTML, né? Seria o meu código HTML, eu já explico ele. Perfeito, então esse seria o meu código HTML, vou por aqui. Perfeito. Então, é como se fosse. Então é isso, pessoal. O que ele vai acontecer por aqui, eu repito, né? Vai capturar, né? Aqui eu coloquei o valor 1, o valor 2 e esta tag de parágrafo que vai me trazer, né, a resposta. Então seria o meu botão com o evento onClick, ok? Clique, que vai me chamar essa função soma, né? E eu estou a chamar o arquivo, estou a vincular com a minha página através dessa tag script, né, o arquivo externo que nós temos por aqui. Perfeito. Então, a função, né, a gente colocaria aqui a função que estaria sendo chamada, que seria esta função soma que nós temos por aqui. Eu vou copiar esse código que a gente tem por aqui, eu vou colá-lo por aqui. É meio desorganizado, vamos lá organizar nosso código, ok? Assim estaríamos organizando nosso código. Oba, então essa seria a nossa função que estaria sendo chamada, né? Na verdade temos o valor 1, vai capturando o valor do primeiro input, que tem esse dv1, v2, e automaticamente nos botaria a resposta por aqui, né? Que nós teríamos por aqui, né? Na tag, né? P, né? Parágrafo, eu vou guardar por aqui. Vamos lá, né? Provar. Dá um exemplo aqui. Oba, perfeito. Então, se eu meter o 4 por aqui, vou meter o 6 por aqui, então automaticamente me estaria trazendo a resposta, ok?
Esta seria a nossa resposta. Então, pessoal, esta é mais uma aula sobre JavaScript, que estamos falando sobre eventos, funções, né? E variável, né? Mais ou menos para entendermos se nós já temos um mínimo conhecimento de JavaScript e Java e C, C++, né? Os códigos aqui são bastante semelhantes àquilo que é a sintaxe. Então, perfeito. Nos vemos na próxima aula, que estaremos dando continuidade àquilo que é a nossa aula de JavaScript, vendo alguns elementos bastante importantes naquilo que é, né, a construção do nosso código. Então, pessoal, nos vemos na próxima aula.